Então, a aula de hoje é sobre os Large Language Models, que tomaram um impulso bastante grande, o ano passado, no final do ano passado, quando a OpenAI lançou o ChatGPT. Mas a ideia já vem de algum tempo para cá. Então, para a gente ter uma primeira noção do que realmente eu estou falando, eu vou pegar uns exemplinhos usando o ChatGPT, 4 exemplos de coisas completamente diferentes, né? O que o ChatGPT faz, na verdade? A principal atividade dele, ou o principal uso que ele está pronto, é uma coisa chamada de chat completion. Você dá uma frase ou pergunta alguma coisa e ele completa aquilo que você perguntou automaticamente. Então, ele gera texto. Então, o ChatGPT é um exemplo dessa história que a gente chama de Generative AI, né? Nós vamos ver aqui esses exemplinhos. Primeiro você pode chegar na interface do ChatGPT e perguntar quais são os 5 pontos principais que eu devo estudar sobre Roma Antiga. Aí eu peguei aqui a resposta, isso aqui já tem algum tempo que eu fiz, acho que tem uns 4, 5 meses. Se vocês fizerem a mesma coisa hoje, pode ser que dê alguma coisa um pouquinho diferente. Mas, enfim, eu fiz uma pergunta geral aqui sobre a Roma Antiga e pedi para ele completar com 5 pontos principais. E aí ele gerou automaticamente essa resposta aqui, né? Quando estudando a Roma Antiga, há 5 pontos que você deve sempre não esquecer. A República Romana, o Império Romano, aí tem aqui uma pequena descrição do que é isso, as leis e o sistema de governo da Roma Antiga e vai por aí afora. Como é que ele gera essa resposta a essa minha primeira pergunta? Na verdade, o ChatGPT foi treinado com dados que estavam na web até setembro de 2021. Então, ele é um modelo linguístico gigantesco, treinado com uma quantidade absurda de dados. Então, quando você faz essa pergunta, ele vai lá e começa a gerar essa resposta a partir daquilo que ele foi treinado. Isso é diferente de como funciona o Google, né? O Google você daria algumas keywords, key points, ancient Rome. Então, talvez essas 4 palavras-chave fossem suficientes e o Google vai buscar as páginas na web que mais se aproximam onde ocorrem essas 4 keywords, né? Key points, ancient Rome. E te devolve uma lista de páginas. Provavelmente a Wikipedia vai ser a primeira página. O que o ChatGPT faz é completamente diferente. Ele não vai buscar na web as páginas para responder isso. Já está incorporado no modelo do GPT, no caso aqui que a gente está usando, o GPT 3.5. Então, ele gera, a partir daquilo que ele aprendeu, uma resposta. O surpreendente é que as respostas são muito boas, né? Aqui tem uma outra coisa que é mais fácil para nós apreciar, digamos assim, é o seguinte: a gente dá para o ChatGPT, eu quero gerar uma consulta em SQL que lista o nome dos departamentos que empregam mais que 10 empregados nos últimos 3 meses. Isso é a consulta em linguagem natural, aquelas coisas que o professor dá na prova e pede para você traduzir em SQL. É exatamente o que eu estou falando aqui. Só que a gente tem que dar algum contexto para o ChatGPT. Que contexto é esse? Bom, o esquema conceitual do banco de dados, o esquema relacional, né? Tem uma tabela chamada employee, que tem esses atributos, a tabela departamento tem esses atributos, a tabela salário tem esses outros atributos daqui. Então, essas coisas aqui são contexto. E eu estou avisando que a gente está usando o Postgres. Então, o que o ChatGPT é capaz de fazer? O ChatGPT foi treinado em cima de código SQL também. Então, ele vai pegar essa pergunta, né? To list names of você usa isso aqui, já é gerado, isso que está em cinza claro é o que é gerado pelo ChatGPT. Então eu passo isso no, no, no prompt dele, na interface dele, e ele me gera como resposta isso que está aqui embaixo.
Esse SQL que está aqui é basicamente correto, com um detalhe que eu nem sabia. No Postgres, essa construção aqui, que está coloridinha aqui na where clause, é uma construção válida. Eu não conhecia isso, mas o ChatGPT conhece o suficiente do Postgres para gerar essa consulta. Quando eu digo que ele conhece, significa que ele foi treinado com código SQL feito para o Postgres. Então, isso aqui é bastante surpreendente, ele é capaz de gerar SQL muito bem, né? Na verdade, a gente está fazendo os testes aqui, mas 80%, 85% das vezes, o ChatGPT gera código SQL corretamente, até código bem complicadinho. Esse código aqui não é tão simples assim, né? Porque ele tem um group by e tem um having. Para eu responder essa pergunta, mais que 10 empregados nos últimos 3 meses, eu tenho que selecionar da tabela empregados e salários, né? Quem trabalhou nos últimos 3 meses, depois agrupar por nome de departamento e fazer um count. Aqui tem uma coisa que, no fundo, pode estar certa ou pode não estar. Nota que ele fez o group by por nome, e aqui tem o ID. Então, talvez fosse o caso de fazer group by por ID. Só que a gente não declarou, não passou para o ChatGPT, nesse esqueminha aqui, quem são as chaves primárias e quem são as chaves estrangeiras. Tá? Nota que ele gerou joins aqui, aparentemente correto. O primeiro join de departamento com D é departamento, né? Com empregado, né? Esse é que varre empregado. Empregado tem o ID do departamento, o nome do departamento que ele trabalha, aliás, o nome do empregado, e o ID do departamento. Então, ele corretamente fez o join do ID de departamento com o department ID do employee. Então, isso aqui, ele inferiu que essa é o join correto. A mesma coisa no salary payment, né? Salary payment tem o employee ID aqui, ele inferiu que isso aqui é o que ele deveria fazer join com esse ID do empregado. Então, essas duas aqui, esses dois joins, não são nada triviais. Quer dizer, nada triviais. Para um ser humano até que seriam, mas infere, quer dizer, necessita que ele infira corretamente o que significam os atributos dessas 3 tabelas. O group by que eu estava falando pode não estar correto, porque o ID aqui deve ser a chave de departamento. Quer dizer, agora, supondo que tem 2 departamentos com o mesmo nome, bom, isso pode até acontecer, mas é meio raro. Então, isso aqui, digamos assim, ele inferiu que não há 2 departamentos com o mesmo nome, na falta de outra informação melhor. Tá? Então, o SQL aqui não é tão trivial assim, né? This group by e a cláusula de having por causa desse count aqui de 10 empregados, né? Então, se vocês olharem para cá, não é tão trivial assim. E aqui tem uma explicação bem interessante. Ele explica o que esse SQL está representando. Então, a gente deu aqui um exemplo do ChatGPT gerar texto a partir de um único prompt, um único pedido, esse pedido aqui. Aqui o pedido que a gente faz aqui no ChatGPT é essa frase em linguagem natural e a gente pede para ele gerar o SQL. Só que eu passo junto com o meu pedido o contexto que é o próprio esquema relacional do banco de dados. Se eu passar isso aqui, eu posso passar várias consultas sem ter que passar de novo o mesmo esquema, mas isso é mais óbvio. São 2 exemplos bem diferentes do que o ChatGPT é capaz de fazer. Aqui tem um que eu gosto de usar para testar esses sistemas, que é aparentemente simples, né? Onde é que Dom Pedro I está enterrado? Bom, a primeira confusão é que eu estou perguntando Dom Pedro I e não disse que é Dom Pedro I da onde, né? O ChatGPT inferiu corretamente
que esse Dom Pedro I que eu estou me referindo aqui é, na verdade, o Dom Pedro I do Brasil e o Dom Pedro IV de Portugal. Se vocês forem a Lisboa, tem uma praça que tem uma estátua do Dom Pedro IV lá, que aliás tem uma padaria ótima em frente à estátua. A estátua, você vai ver lá, está escrito Dom Pedro IV de Portugal, mas na verdade é o nosso Dom Pedro I. E aqui, corretamente, ele diz que o Dom Pedro I está enterrado em vários locais, o que é um tanto ou quanto estranho. Mas ele continua. Isso aqui foi gerado a partir de informação que o ChatGPT, uma vez foi treinado, informação que está na web. Aonde? Provavelmente na Wikipedia do Dom Pedro I, né? Então ele está dizendo que ele está enterrado primariamente no Monumento da Independência, o que está correto, tá? Bom, depois ele diz que partes do Dom Pedro I estão enterradas em outro lugar. O que está correto, o coração do Dom Pedro I não está junto com o corpo dele. O coração do Dom Pedro I está na igreja de Nossa Senhora de Carmelo, eu acho, né? Então é correto. Isso aqui está correto. Dom Pedro I está enterrado em outros lugares. O coração está em uma urna, um cálice, na verdade, numa igreja. Só que ele diz que essa igreja é em Salvador. Isso que está errado. A igreja onde tem o coração do Dom Pedro I é no Porto, na cidade do Porto, né? Então é estranho essa resposta dele, porque ele acerta corretamente que o Dom Pedro está enterrado em dois lugares. O coração está num lugar diferente, ele acerta o nome da igreja, mas ele continua criando a resposta, né, progressivamente. Se vocês colocarem isso aqui no ChatGPT e ele estiver muito sobrecarregado, você vai ver que ele vai escrevendo aos poucos. Se ele não estiver muito sobrecarregado, nem dá para perceber isso, né? Mas ele erra o local da igreja, né? Ah, é, essa segunda frase aqui também é estranhíssima, né? Porque o Dom Pedro I, quando estava à beira da morte, ele pediu para ser enterrado, que o coração dele fosse enterrado no Porto. Então essa frase aqui é parcialmente verdadeira, mas não é. Agora, continuando aqui, tem uma outra informação bem interessante, porque o Dom Pedro I, o coração dele foi parar no Porto, né? Logo depois da morte dele, a filha dele, acho que é Dona Maria IV, eu acho, assumiu o reino de Portugal e, obedecendo às ordens do Dom Pedro I, pegou o coração e mandar para o Porto. Aí foi uma briga danada no Porto, qual igreja ia ficar com o coração do Dom Pedro I. Mas no final venceu essa igreja daqui, não me lembro mais por quê. Mas os restos mortais de Dom Pedro I foram para o panteão da família de Bragança, que é a família reinante em Portugal, e Dom Pedro I pertencia a ela. Isso aqui está correto, né? E aqui os restos foram transferidos para o Brasil no sexto centenário da independência, né? Então, e aí ele faz um resuminho aqui no último parágrafo. Então, essa coisa aqui que o ChatGPT gerou é bem esquisita, no seguinte sentido: é um texto longo, gerado a partir de uma pergunta bem curtinha. Esse texto longo, digamos assim, está 90% correto. Tudo isso aqui está correto. A única coisa que não está correta é dizer que a igreja é na cidade de Salvador. Eu não faço a menor ideia, talvez tenha em Salvador uma igreja com esse mesmo nome. Então, mas eu não sei por que ele completou a resposta com essa informação aqui. Mas o resto é uma coisa correta. Isso é uma coisa um tanto estranha de certa forma, inconveniente para quem está usando, porque misturado com a informação correta, tem informação que não está correta. Como é que você descobre o que está correto e o que não está correto? É bem complicadinho, no fundo, você acreditar no que o Dom Pedro, no que o ChatGPT responde. Essa questão aqui do SQL é a mesma coisa. Então, eu comentei que aparentemente esse código aqui está corretíssimo,
exceto que esse grupo by deveria ser pelo ID do departamento e não o nome. Mas isso é uma sutileza que dá para a gente perceber, dado que você conhece SQL. Isso que eu comentei, gastei 5 minutos explicando, dando aula de história sobre Dom Pedro I, é muito mais difícil da gente entender. Por acaso eu fui atrás da resposta para ver o que o ChatGPT tinha respondido versus o que está na Wikipedia, e aí descobri esse erro daqui. Bom, aí tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, eu preparei essa apresentação há bastante tempo, eu vivo mexendo na apresentação, que sempre tem novidades. Mas logo depois que o Charles, lá da Inglaterra, foi coroado, eu, de propósito, eu fui lá no ChatGPT e perguntei como é que foi a cerimônia, né, essa pergunta aqui em cima, como é que foi a cerimônia do Carlos III, né. Bom, o que acontece? Ele aqui honestamente disse que: "Olha só, eu só conheço fatos a partir de setembro de 2021". Que fatos são esses? Os fatos que foram usados para treinar o ChatGPT. Então, esses fatos não incluem a coroação do Carlos III, porque foi há relativamente pouco tempo, não me lembro mais quando é que foi a coroação, mas foi acho que esse ano, né. Então não é possível para o ChatGPT responder essa pergunta, porque ele não tem essa informação. O curioso é que uma outra vez, eu não me lembro se o exemplo está aqui, eu fiz essa mesma pergunta, ele me disse: "Olha, não sei nada do Carlos III da Inglaterra, mas se você quiser eu te falo sobre o Carlos III da Espanha". Não, tá bom, não é bem isso que eu quero. Então aqui é para chamar a atenção de vocês que o ChatGPT, por trás dele tem um modelo linguístico que tem uma limitação. Hoje eles dizem que o ChatGPT, eh, consegue responder sobre fatos mais recentes. A impressão que eu tenho, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, é que eles estão fazendo, a OpenAI, a mesma coisa que o Bing Chat faz. Quer dizer, ele complementa a resposta usando aquilo para o qual ele foi treinado, ele complementa isso com dados recentes que ele faz um query na web. Essa é a impressão que eu tenho, né. Então, essa limitação de setembro de 2021 seria bypassada simplesmente perguntando coisas recentes na web e combinando o que ele foi treinado originalmente com aquilo que ele conseguiu pegar na web. Mas isso que eu estou falando para vocês é uma inferência minha, eles não dizem exatamente como eles estão fazendo, eles que eu digo OpenAI, tá. Aqui tem para completar esse início, tem uma outra coisa mais interessante, que é um paperzinho que o professor Furtado e o Edirley fizemos, o professor Bruno, que é um gerador de histórias. Então, gerador de histórias, você pergunta, você provoca, digamos assim, o gerador de histórias com algumas palavras-chave, e ele usa o ChatGPT para gerar a história. Só que você pode fazer isso aos poucos, você vai gerando a história aos poucos. O que é mais interessante é que esse componente aqui, além de usar o ChatGPT para gerar texto, ele usa o Stable Diffusion para gerar ilustrações a partir do que o ChatGPT gerou. Então ele usa 2 ferramentas para gerar tanto texto quanto, como se fosse um storyboard, né, uma imagem que represente aquela cena que acabou de ser gerada. Isso pode ser guardado num banco de dados, então você pode depois carregar uma história e reproduzir a história, pode, modificar. Como é que isso aqui é feito? Eu tenho que, avisar ao ChatGPT que existe uma aplicação que é esse Plot Manager. Então, quando eu começo a usar o ChatGPT, tem uma informação que eu passo, lá em cima eu passei no exemplo do SQL, a gente passou o esquema relacional. Aqui a gente
faça uma declaração, uma descrição do que é a interface desse Plot Manager e uma pequena descrição do Plot Manager do que ele faz, para o ChatGPT poder tomar providências. O que é tomar providências? Chamar o Plot Manager ou interagir com o Plot Manager quando ele é provocado. Então, existe uma maneira de fazer calls dentro do que o ChatGPT está executando. Tá? Aqui nesse URL aqui, vocês podem acessar essa aplicação e o paperzinho que é referenciado aqui explica como é que essa história funciona. E aqui está um exemplinho, né, que a gente vai dizer o seguinte: não, ele, quando gera história, ele não gera a história do nada. Ele gera de várias formas. Uma delas é por analogia. Então, a gente, por analogia, vai gerar uma outra história semelhante à história do Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tá? Então, ele tem um background para, digamos assim, como se faz, não é bem um plot, né? Como se ele fosse seguir o plot dessa história a partir de personagens que você dá. No caso aqui, a gente diz que tem uma menina, foi passear na floresta e por aí afora, né? O que é interessante é que isso daqui, esse texto aqui foi gerado pelo ChatGPT. Essa cena daqui foi gerada pelo Stable Diffusion. E esse texto aqui foi gerado de novo pelo ChatGPT, como uma descrição para essa imagem daqui. Então, moral da história, quando a gente está falando de ChatGPT, espelhando o ChatGPT, tem uma interface, uma API da OpenAI que expõe as funcionalidades do ChatGPT para você poder programar. Então, é nessa interface que esse Plot Manager aqui foi, nessa API que esse Plot Manager foi criado. Tá? Bom, o que eu quero comentar para vocês? Eu vou gastar mais 1 hora, mais ou menos. Eu vou falar do ChatGPT, depois falar do que... isso aqui foi desenvolvido pela OpenAI, né? Depois eu vou falar de algumas ferramentas desenvolvidas em cima de uma outra linguagem, um modelo linguístico grande. Isso aqui foi desenvolvido pela Meta. E depois falar um pouquinho sobre o que as coisas que o Google está oferecendo. Isso aqui é pouquinho, porque até o Google abriu uma ferramenta parecida com o ChatGPT, mas a API por detrás dessa ferramenta é bastante difícil de usar, no seguinte sentido: você tem que pedir ao Google um token para você poder usar a interface deles. E até hoje não mandaram o nosso token, né? Então a gente tem que dar uma volta danada para usar as ferramentas do Google. Mas tem coisa aqui bem interessante. E aí eu vou pular essa parte daqui para não gastar muito tempo e falar um pouco de frameworks que ajudam a gente a desenvolver aplicações em cima desses modelos linguísticos grandes. Essas referências que eu coloco aqui são as referências básicas sobre cada um desses modelos linguísticos grandes. Quando eu chegar nessa parte aqui, aí tem algo que é mais prático, digamos assim. Só para lembrar, por que eu estou falando dessas LLMs para vocês? Porque isso é a fronteira do conhecimento, digamos assim, nessa parte de aplicações de linguagem natural. O livro que eu recomendei para vocês e que até agora a gente usou, ele foi lançado no começo de 2022, não me lembro, acho que fevereiro de 2022. O que nós estamos falando agora são coisas que foram disponibilizadas mais para o final de 2022, depois de novembro de 2022, e agora nesse primeiro semestre de 2023. Então, são coisas extremamente recentes que fazem, digamos assim, uma pequena revolução
nos problemas de linguagem natural, né. Isso aqui tudo, sumarização, por exemplo, foi a última coisa que a gente viu, tradução em linguagem de máquina, a gente não viu nada, mas se vocês usarem, pode usar o Google Translator, toda hora eu uso. Análise de sentimento, inferência, né, você dá uma coleção de sentenças em linguagem natural e pergunta se uma é conclusão das outras, né. Então isso aqui são tarefas típicas de processamento de linguagem natural. Algumas delas, como essa daqui, a gente pediu para vocês darem uma olhada um pouquinho mais a fundo. E aí continua, tem várias outras coisas. Essa tarefa aqui, que é reconhecer entidades, é dado um texto, eu reconheço naquele texto, isso aqui se refere a uma universidade, aquilo ali se refere a uma pessoa, isso aqui se refere a uma cidade. Então, dentro do texto corrido, você identifica palavras ou sequências de palavras que denotam objetos do mundo real. O ChatGPT faz isso para vocês, tá? A outra questão parecida com essa é que no texto, quando você tem 2 entidades, por exemplo, identificou uma pessoa e identificou uma universidade. Pode ser que no meio do texto tenha assim: "Fulaninho de tal estudou não sei onde". Então, fulaninho de tal e não sei onde são coisas que pertencem a essa tarefa aqui de reconhecer as entidades. O estudou, não, o estudou um relacionamento entre aquilo que você identificou. Então essas 2 tarefas aqui, elas estão interrelacionadas ou integradas. Você descobre quais são as entidades nomeadas e qual é o relacionamento entre elas. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Outra questão que é bem clássica de processamento de linguagem natural, que até agora a gente não viu, é o problema de você resolver pronomes, né. A que se refere pronome? Por exemplo, essa frase aqui: "John made sure to thank Susan for the help she had". Parando aqui, né. John made sure to thank Susan for the help she had. Se você parar aqui, esse she aqui pode se referir tanto a Susan quanto a John, né. Bom, eh, se aqui diz que o Susan for the help, então quando eu digo thank Susan, aparentemente a Susan deu a ajuda e a John recebeu. Ou pode ser o contrário. Então não é muito claro, em última instância, a que esse pronome aqui se refere. Diz a boa prática de escrita que quando você tem essa situação, o she aqui, she had, o she é o sujeito dessa frase aqui. Então, quando há essa situação, o pronome deve se referir ao sujeito da frase anterior. John made sure to thank Susan for the help. O sujeito dessa frase é o John. Então, se essa frase for escrita por alguém que sabe escrever, esse X se refere a John e não teria muita discussão. Mas, em princípio, a frase é ambígua, tá? Isso, então, a resolução de pronomes não é alguma coisa nada trivial. E a última questão é o tradicional de processamento de linguagem natural, é atribuir papéis às palavras que ocorrem em uma sentença, né. Então isso aqui é o mais tradicional de todos, isso aqui são tarefas mais específicas. Bom, a questão é que para endereçar essas tarefas de linguagem natural, a tecnologia evoluiu muito. No começo dos tempos, a gente criava regras para extrair de uma sentença em linguagem natural quem é o sujeito, quem é o verbo, descobrir qual é a referência ao pronome, mais ou menos isso que eu, ilustrei para vocês com a história da Susan e do John. Então eram regras. Regra é uma coisa bem difícil da gente definir e é claro que se você muda de língua, as regras mudam. Basta ver no caso típico de inglês que adjetivo e substantivo é diferente de adjetivo e substantivo em português, né.
A nice person, um adjetivo, nice vem na frente do substantivo. Em português, você diria uma pessoa legal. É o contrário, o substantivo vem na frente do adjetivo. Então, as regras são muito dependentes da língua que você está falando e muito difíceis da gente escrever. Sempre está faltando alguma coisa. Depois, mais na segunda metade do final do século passado, começou a aparecer aplicações de linguagem natural, seriam o que a gente chama de knowledge-based systems, que tentavam criar regras muito mais sofisticadas do que essas daqui. Regras, que trabalhassem de uma forma probabilística, fuzzy logic, não sei o que lá. Esses sistemas que apareceram nessa época daqui, eu cheguei a usar alguns deles, eram muito complicados de usar. Você começava a criar umas regras tão estranhas que no final você não sabia mais o que que o sistema estava fazendo. Então esses sistemas teve uma efervescência grande lá por 1990 e depois morreram, porque no final das contas eles não eram muito úteis, eles eram muito confusos. Bom, aí começou a aparecer os modelos linguísticos baseados em machine learning. Os primeiros modelos, primeiros até o comecinho desse século, eram modelos que usavam uma rede neural, às vezes até grande, mas não muito complexa. Então eles tinham um alcance limitado. Você pode treinar um modelo desses, por exemplo, para reconhecer sentimentos. Então, aquela tarefa lá de sentiment analysis, ela era realizada por um modelo treinado especificamente para aquela tarefa. O modelo podia ser grande, como eu falei, mas não muito sofisticado. O que mudou recentemente, quando eu digo recentemente, nos últimos 2 anos, recentemente nesse sentido, é menos do que isso, até 2 anos, 2021, 2022, é que a gente está usando machine learning, mas com modelos linguísticos muito mais complicados. A Mariana apresentou para vocês, há umas semanas atrás, os transformers. Tudo isso que existe por trás do ChatGPT ou dessas aplicações do Google ou da Meta são transformers. A diferença, aqui eu acho que tem alguma coisa, a diferença é que os transformers que a gente está falando, aquela arquitetura de transformers, né, o encoder, decoder e tal, são modelos extremamente grandes. Quando eu digo extremamente grandes, 7 bilhões de parâmetros, 555 bilhões de parâmetros, é muito grande o modelo. E, além disso, esses modelos gigantescos foram treinados com uma quantidade absurda de dados, tirados tipicamente da web. O número de tokens que o Google, ou que a Meta, ou que a OpenAI usa para treinar os modelos deles, é da casa de trilhões de tokens. Então, a gente está falando de coisas absurdamente grandes. Um modelo, um transformer com bilhões de parâmetros, quer dizer, aquelas setinhas, né, aqueles desenhinhos que a gente fazia ligando um nó ao outro, né? A gente está falando de bilhões dessas setinhas, com uma quantidade absurda de dados de treinamento. Bom, o que que isso tem de revolucionário? Bom, eu podia gerar um modelo desses imenso e ele ser muito bom, por exemplo, para traduzir de uma língua para outra, o que é verdade, tá? Esses modelos linguísticos, eles conseguem traduzir texto de uma língua para outra, onde essa uma língua para outra é uma variedade muito grande de línguas. A primeira vez que eu usei ChatGPT foi gozado, porque eu tive o cuidado de submeter o meu pedido em inglês. Só que eu estava usando, é claro, aqui da PUC do Brasil. Por alguma razão, o ChatGPT percebeu que o IP que eu estava usando era o IP do Brasil.
Então, embora eu tivesse feito a pergunta em português, ele me respondeu desculpa, pergunta em inglês, ele me respondeu em português. Eu fiquei bem surpreso com isso, eu não esperava primeiro que ele fosse escrever português, ele escreveu num português perfeito, sem erros. E segundo, eu não esperava que esse comportamento, vamos chamar cooperativo, dele, responder a sua pergunta na linguagem que ele, que eu digo, o modelo linguístico, acha que é a linguagem ideal daquele usuário, né. Isso foi para mim uma grande surpresa. Agora, não é o mesmo modelo que eu estou comentando, que é capaz de fazer tradução, responder em línguas diferentes, esse mesmo modelo, ele, digamos, consegue executar todas aquelas tarefas de linguagem natural, essas tarefas aqui, do verdinho, do azulzinho claro, o mesmo modelo é capaz de resolver essas tarefas praticamente sem treinamento. Ou às vezes, como a gente chama do field shot learning, você dá 3, 4 exemplos, não é 3, 4 milhões de exemplos, é 3, 4 mesmo, 3, 4 exemplos da tarefa que você quer que ele resolva, e ele sai respondendo da forma adequada. Se você pegar as atas do Copom, por exemplo, e colocar uma ata do Copom lá, e dar como exemplo: "Olha, essa ata aqui diz que o viés do da Selic vai ser de alta". Aí você dá um outro exemplo: "Ah, essa aqui vai ser um viés neutro. Ah, essa aqui vai ser um viés baixo". Você dá 3, 4 atas do Copom e a resposta correta, e aí você pega uma ata do Copom, que o ChatGPT nunca viu, e pergunta qual é o viés da Selic. E ele vai te responder analisando aquele texto à luz das coisinhas que ele aprendeu com os 3, 4 exemplos e à luz daquilo que ele foi treinado. E provavelmente vai acertar. É inacreditavelmente bom o desempenho desses modelos linguísticos novos em uma variedade muito grande de tarefas. Eu dei apenas alguns exemplinhos no começo para ilustrar do que a gente está falando. Mas eu tenho usado isso daqui, e um monte de gente que eu conheço tem usado, com resultados, assim, digamos assim, espantosos, para dizer o mínimo, né. O problema, no fundo, é essa última frase, que eu tinha comentado lá do Carlos III, que o ChatGPT disse que ele não podia responder nada, porque ele só sabia dos fatos que ocorreram até setembro de 2021, que foi o momento que o GPT foi treinado. Qualquer coisa depois disso, ele não tem conhecimento, porque ele não foi treinado. Hoje em dia, essa última frase, como eu disse, já não é tão verdadeira assim, que eles fazem eu até imagino qual seja, daqui a pouco eu vou comentar de novo, eles fazem alguma truque, né, para, digamos assim, bypassar ou contornar essa limitação de data de treinamento. Mas isso, em princípio, é um problema, né. Bom, uma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que quando eu estou falando de modelo linguístico, eu estou falando de um modelo que foi treinado, como eu disse, com um número muito grande de dados, mas que ele completa frases. Você dá um string, estou chamando de frase, mas pode ser qualquer coisa, né, um string SQL como entrada, e ele produz uma saída que é aquele string com mais uma coisinha. É como se ele estivesse completando a frase que você deu como entrada, tanto que a gente chama de chat completion. Bom, isso é o que a LLM faz. Você dá um string, aquilo é um transformer gigantesco, ele vai procurar, no que ele foi treinado, gerar a próxima palavra que seria o mais provável para completar aquela
aquele string de entrada. Isso é dito de uma forma bem intuitiva, mas a gente não precisa entrar em muitos detalhes. A outra questão são esses chat models, que são ligeiramente diferentes das LLMs. Um chat não é uma sequência de mensagens. Um chat é uma coisa mais complicada, né. Um chat, essa figura aqui diz de uma forma bastante clara o que a gente espera do chatbot, que você faça uma pergunta em linguagem natural, que o sistema sabe o que ele produziu de resposta para o usuário, e ele vai levar em consideração o seu novo pedido, aquilo que ele já respondeu ao usuário, aquilo aqui não está bem representado, aquilo que ele conhece do banco de dados, para gerar uma resposta também em linguagem natural. Então, o modelo de chat é um modelo que incorpora alguma coisa que abstrai a sequência de interações com o usuário, e essa abstração é usada com uma nova pergunta para produzir a resposta. Então tem esse algo a mais aqui, que é lembrar do passado recente para produzir a nova resposta. Então tem modelos desses, o modelo por trás do ChatGPT é um deles, né, que ele foi treinado com diálogos também. Além dele ter sido treinado com fatos que estão na web, eles pegaram sequências de diálogos e treinaram esses modelos para ser um modelo de chat, fazer isso que eu acabei de mostrar naquela figurinha. O text embedding não interessa aqui no momento, o que interessa mais é a distinção entre alguma coisa que diria estática, as LLMs, e alguma coisa que tem memória, chat models, né? E para sair daqui para cá, significa você pegar um desses modelos e treinar com um monte de chats. Não é uma tarefa simples. Bom, vamos lá. O que isso tudo que eu falei até agora tem a ver com o livro de vocês? Aquele livro que eu sugeri, como eu disse, publicado no começo de 2022, ele fala dos Transformers que foram produzidos recentemente, mas não fala desses LLMs que eu vou comentar em mais detalhe daqui para frente. Pura e simplesmente que ele foi publicado antes desses modelos terem sido divulgados. O GPT-2, alguém mostrou um exemplo, não foi o pessoal de sumarização não, foi antes, mostrou um exemplo de código que lá no comecinho do código você dizia qual é o modelo que eu vou usar. Vou usar o GPT-2. O ChatGPT usa o GPT 3.5 ou o GPT-4, se for a versão paga. O GPT-2 não é tão velho assim, o GPT-2 é um pouquinho, é 2019, tá? Mas ele, de certa forma, está obsoleto. Esse BERT, GPT como é? Generalized Pre-trained Transformer, uma coisa assim. O BERT, que também é um acrônimo de alguma coisa esquisita, é o do Google. O BERT é mais velho, é de 2018. E essas coisas, que são os modelos principais, foram evoluindo ao longo do tempo. Esse BERT aqui tem várias variantes dele, o Gilbert, o Dilbert e por aí afora, que são um pouquinho de melhoras sobre o BERT. O GPT-2, ele tem uma família, tem o GPT-3, o GPT 3.5, que é de setembro de 2021, é simplesmente o GPT-3 treinado para diálogos, treinado para ser um chat model, e o GPT-4 é o GPT 3.5, treinado também para produzir imagens, tá? Então, do lado da linha da OpenAI, são esses GPTs. O Google fica trocando de nome, né? Esse BERT aqui é a família do Google, mas o T5 também é produzido pelo Google. O BERT é razoavelmente pequeno, quer dizer, pequeno. Não é gigantesco, dá para a gente trabalhar bem com ele. O T5 já é um modelo grande demais, muito grande. Difícil trabalhar com ele. Tá? Só que esse do tempo que tem no livro, isso aqui é uma figura do livro, vai até um certo ponto, 2021.
O que acontece é que do ano passado para cá, muitos desses modelos apareceram. O ChatGPT, que eu já dei exemplos para vocês, que usa o GPT-3 treinado para ser um chat model, né, CM Chat Model, ele apareceu no final de novembro do ano passado, tem quase um ano. O Llama, que é o competidor do ChatGPT 3.5, desenvolvido pela Meta, né, pelo Facebook, apareceu um pouco depois, em fevereiro desse ano. Depois tem uma sequência. Em março, apareceu o GPT-4, que é o GPT 3.5 melhorado. Então, a diferença entre o 4 e o 3.5 não é tão grande assim, mas a diferença de desempenho entre os dois é substancialmente melhor, o GPT-4. O único problema é que o GPT-4, que você usa através do ChatGPT Plus, isso aqui é pago. O pago significa que gasta-se algum dinheirinho. Só que quando você vai fazer alguma coisa um pouco mais pesada, esse dinheirinho começa a crescer. Então, usar o GPT-4 pago tem que tomar um pouco de cuidado para você não zerar uma conta gigantesca. E o desempenho, embora seja melhor do que o 3.5, que é de graça, às vezes não compensa o custo de usar. A gente está fazendo um monte de experiências para gerar SQL, com 4, 3.5, Llama e por aí afora. O 4 a gente usa assim com, digamos, parcimônia. A Google correu atrás, né? O Google lançou o tal do Bard, que não estava disponível no Brasil, mas agora está, usando um modelo que é esse Palm, esse aqui, Palm 2. Esse aqui também é um chat model, um concorrente do 3.5, lançado em maio, em Paris, se não me engano, fez uma certa fanfarra no lançamento disso. E aí, em julho desse ano, né, tem poucos meses atrás, o pessoal do Facebook, da Meta, lançou o Llama 2. Isso aqui causou um certo frisson, digamos assim, na comunidade, por duas razões. Primeiro, que o Llama 2 é muito bom. Ele é tão bom quanto o GPT-4 em várias tarefas típicas de modelos linguísticos e benchmarks também conhecidos. Então, o Llama 2 é bem competitivo nesse cenário, com uma diferença: o Llama 2 é open source. Então, você pode baixar o Llama 2 e usar na sua aplicação comercial. No fundo, se vocês pensarem bem, o que a Meta está querendo fazer, dizem eles, é disponibilizar um modelo linguístico grande para a comunidade científica, se distrair, etc. e tal, mas no fundo o que eles querem fazer é torpedear a iniciativa da OpenAI, né? Oferecendo um modelo competitivo, é, free no sentido de ser open source, dentro de uma licença que permite você usá-lo em aplicações comerciais. O Llama, quando foi lançado, você podia baixar e se distrair, mas não podia usar em aplicações comerciais. Então, o Llama ficou, digamos assim, como um interesse meramente acadêmico. O Llama 2 não. O Llama 2 é disponível para uso comercial também. E o desempenho dele para várias tarefas é bastante bom. Para gerar SQL não é bom, não. Ele não foi treinado para gerar SQL, o desempenho dele puro é bem ruinzinho. A gente tem que retreinar ou fazer o fine-tuning do Llama 2 para gerar SQL. Aí tem um monte de outros modelos, né? Vários outros modelos, né? Se você entrar aqui no Hugging Face, que é mencionado uma página assim, outra também no livro que eu recomendei, lá tem vários outros modelos grandes, modelos linguísticos grandes e vários modelos que são fine-tuned de outros. O Llama 2, por exemplo, tem um zilhão de modelos derivados do Llama 2.
Bom, isso tudo parece que corre às mil maravilhas, mas vocês devem estar cansados de ler na literatura que o ChatGPT pode alucinar. Bom, o que que significa isso? Ele começa a gerar, texto que parece fazer sentido, mas se você prestar atenção, é uma coisa que não faz sentido, tá. É texto gerado quase que aleatoriamente, mas não bem aleatoriamente, né. Pior do que isso, o ChatGPT, gerar respostas que contêm fatos incorretos. Aquele exemplo do Dom Pedro I que eu mostrei para vocês, mostrei com algum detalhe para ilustrar que o ChatGPT pode produzir frases que parecem corretas, mas estão incorretas. O caso lá da igreja, do Porto que contém um coração de Dom Pedro I, o ChatGPT acha que a igreja está em Salvador. De novo, por que que ele acha isso? Não tenho a menor ideia. Então é um problema complicado você gerar esses modelos linguísticos grandes, que minimizem esses problemas. Como eles essa questão do conteúdo tóxico merece um comentário. O que que esse pessoal que publica esses papers chama de conteúdo tóxico? É quando você tem alguma conteúdo tirado da internet que é ofensivo de alguma forma, que é depreciativo de algum grupo de pessoas, ou que de alguma forma é perigoso, né, como construir uma bomba, por exemplo, não deveria ser produzido pelo ChatGPT. Então, conteúdo tóxico é um termo bastante abrangente para denotar, texto que existe na web, mas que é, de alguma forma, tóxico, nesse sentido mais amplo. Então, criar esses modelos, não é uma coisa trivial e você esbarra principalmente nesses 3 problemas. Aí tem aqui uns exemplinhos que eu não vou perder tempo. Essa parte de background eu também vou pular, que o background que tem aqui é essencialmente o que a Mariana falou para gente acerca dos Transformers, né. Isso aqui está tirado do livro que eu recomendei e que a Mariana, apresentou para gente, né. Então deixa eu pular o background, e ir direto às coisas do ChatGPT. Tem aqui uma coleção de papers do ChatGPT, mas no fundo, o melhor que a gente faz e que eu vou recomendar a vocês na segunda metade de novembro, é ler a própria documentação da API do OpenAI. Essa documentação aqui é extremamente bem escrita e ela lembra um pouco o livro que a gente tem usado até agora, porque a documentação apresenta um problema, descreve, em linhas gerais, qual é o problema, depois mostra como você implementar uma solução para esse problema usando a API do OpenAI e dá um exemplo de como essa esse problema de um exemplo do problema, de um exemplo de como ele pode ser resolvido. Então, embora a gente tenha uma quantidade de papers muito interessantes sobre o ChatGPT ou GPT 3.5, o melhor é ler a documentação mesmo. A documentação, como eu disse, é muito bem escrita, né. Bom, então o que que é o ChatGPT? O que que está por trás desse simbolinho aqui que eu usei dos meus exemplos? É um modelo linguístico bastante grande, o GPT 3.5 na versão não paga, tá, que foi otimizado para manter um diálogo com o usuário. O que que significa isso? É o GPT-3, um modelo linguístico que eles pegaram um monte de diálogos, milhões de diálogos tirados da internet
e treinaram o GPT-3 e chamaram isso aí de GPT 3.5. O que que é diálogo? No fundo, o que que é treinar? É você submeter ao sistema uma quantidade grande de exemplos e dizer qual é a resposta esperada. E o treinar significa você mexer nos pesos do modelo para que ele gere aquela resposta esperada, não outra coisa, tá? Bom, e como ele foi treinado, o GPT 3.5, para um volume de dados gigantesco, ele consegue produzir respostas para muita coisa diferente e respostas bem significativas, como os exemplos que eu mostrei para vocês, né. Bom, o problema é que, de vez em quando, ele apresenta fatos errados, história do Dom Pedro I, e pior do que isso, ele pode produzir uma resposta que parece correta, mas não é. Essa é a questão mais perigosa do GPT 3.5. E, de certa forma, eu posso até ser irônico e dizer o seguinte: quando você faz uma consulta no Google, ele te responde páginas que estão na web. Então, se a página vem de uma universidade com boa reputação, de um departamento XPTO de uma universidade de boa reputação, você acredita mais, a proveniência do que está escrito naquela página parece bem robusta. Se uma das páginas que ele te devolve é de um lugar qualquer, de alguma pessoa que não tem nenhuma referência de quem seja o autor daquela página, o nosso nível de crença naquela página passa a ser muito menor. Então, ou seja, quando a gente acessa o Google, ele pega informação tal qual ela existe na web, te devolve e te diz de onde veio aquela informação, te diz a página, né? O ChatGPT não faz isso. O ChatGPT ele gera código a partir daquilo que ele foi treinado, a partir daquilo que veio na web. Tem 2 problemas aí. Primeiro que o que veio da web pode estar errado e foi injetado dentro do treinamento do GPT 3.5 inadvertidamente. E ele pode errar porque o processo de geração de texto não é um processo 100% confiável. Na verdade, o ChatGPT, ele é aleatório e não determinístico. Então, a resposta que ele dá pode variar. Você faz uma pergunta agora, daqui a pouco, se você fizer a mesma pergunta, ele te dá uma outra resposta. Ou pior do que isso, você pode fazer uma pergunta e mandar ele regerar a resposta, ele vai gerar outra coisa. Às vezes, essa outra coisa faz sentido, às vezes não, né. Então, é perigoso usar o ChatGPT. Muito bom para quem conhece o assunto. Poupa tempo para quem conhece o assunto. Se eu for escrever SQL pesadamente agora, eu vou tentar usar o ChatGPT, que aliás não tem nenhuma novidade nisso, né, o Copilot. Mas eu tenho que dar uma olhada lá e ver, bom, isso aqui está certo, aquilo ali está errado e tal, fazer algumas correções. Mas isso porque eu sei SQL e eu estou pedindo a ele simplesmente para me ajudar. Se você não souber SQL, é perigoso usar diretamente o que o GPT gera, porque pode estar errado. Isso é uma situação muito, muito desconfortável, né. É muito interessante o GPT, o ChatGPT, mas a gente tem que usar com muita cautela. Isso é um problema bem chato, tá. Bom, isso aqui em parte eu já comentei com vocês, né. O ChatGPT usa por trás dele o 3.5, que é o 3 retreinado para chat. O GPT Plus, que é pago, ele usa o GPT-4, tá? $20 não, é $27, né. O GPT-4 é mais recente e ele foi retreinado para diminuir o que ele chama de disallowed content. No fundo é o seguinte, aqueles textos tóxicos, eles tentam filtrar na resposta.
Só que esse filtro é mais pesado do que deveria ser no 3.5. Ele filtra mais coisa, com medo de gerar algum texto tóxico, do que poderia. No 4, eles tentaram criar um filtro mais fino, digamos assim, que ainda eliminasse os textos tóxicos. Então, isso aqui, 82, tem a ver com o retreino do 4 a partir do 3.5 para ter um filtro de textos tóxicos mais preciso. E a outra coisa que eles dizem, né, isso aqui é publicação da própria AI, é que ele tende a produzir respostas factuais mais precisas do que 3.5. Então isso aqui é tentar, esse caso aqui, né, é tentar bypassar a limitação que a gente ilustrou lá com o coração do Dom Pedro I. Agora, a grande coisa interessante do 4 é que ele pode trabalhar também com imagens. E isso é muito interessante. Na quarta-feira passada, o pessoal do curso da pós mostrou o tratamento de imagens que o concorrente do Google, né, o Bard, faz. Então, você dava uma imagem de uma roupa e ele gerava uma descrição consideravelmente precisa da imagem de roupa. Essa era a aplicação certa, né? Não sei se você der a imagem do Cristo Redentor, se ele vai conseguir descrever tão bem. Mas, enfim, o 4 trabalha com imagens também, dentro dessa ideia da como é? AI generativa, generative AI, tá? Bom, agora toda hora eu estou dizendo para vocês que ele foi treinado. O que significa isso? Você pega um transformer gigantesco e começa a colocar dados para dentro do transformer e dizendo qual é a resposta esperada. Então, esse processo de treinamento, ele vai calibrando os pesos do transformer de tal forma que, para uma determinada entrada, ele produza o mais próximo possível daquela resposta esperada daquela entrada. É assim que essas coisas são treinadas. Só que é treinado com uma quantidade absurda de dados, né? Bom, isso é uma coisa bem interessante. O problema é que esse processo de treinamento, ele é feito até uma determinada data. Como eu já falei umas poucas vezes, o GPT 3.5 foi treinado até acho que 21 de setembro, uma coisa assim, setembro de 2021, o que impõe uma limitação no uso do modelo, que foi o exemplo da coroação do Carlos III. A outra questão do treinamento do GPT 3.5 é que eles tiveram um processo de treinamento que tinha pessoas no processo. Ou seja, eles produziam respostas, davam várias perguntas, milhares e milhares de perguntas, e as respostas que o GPT 3.5 produzia. E uma pessoa olhava para aquela resposta e dizia: não, essa resposta não é tóxica, ou sim, essa resposta é tóxica. Então, no loop de treinamento, eles colocaram pessoas que simplesmente faziam um flag dizendo: isso aqui está certo, isso aqui está errado. Bom, essas pessoas ganhavam $2 por hora, simplesmente para rotular conteúdo tóxico. Isso aqui é quase que uma tortura medieval para esse bando de gente aqui. Bom, enfim, com isso daqui, com esse processo de treinamento aqui, eles tentaram, então, minimizar a produção de conteúdo tóxico, com pessoas analisando. Então, o processo de treinamento do GPT 3.5 não é nada trivial. O primeiro paper que eu coloquei na lista de papers descreve em razoável detalhe esse treinamento. Bom, aí tem uns exemplos aqui do 3.5, que depois vocês podem olhar, né?
Curiosamente, logo que o ChatGPT foi anunciado, eu recebi isso aqui foi em fevereiro, né, que tá o ChatGPT versão de 13 de fevereiro, então foi uma versão depois dessa data. Me mandaram essa questão aqui, que você perguntava: liste os principais pesquisadores de IA brasileiros que morreram recentemente, ou seja, nas últimas 2 décadas. E aí o GPT respondeu que eu fui um desses professores. Então, quer dizer, se você olhar para cá, eu morri em 2015 e fui professor titular do departamento de informática, está certo, e um dos fundadores da SBC. Tem algumas coisas erradas. Primeiro, eu não fui o fundador da SBC, né? Segundo, eu não faleci em 2015. Isso que vocês estão ouvindo aqui não é um fantasma. E aí está correto que eu sou professor titular da informática. As outras pessoas daqui, de fato, faleceram. Então tem uma coisa estranha aqui, de onde ele tirou que eu faleci em 2015? Não sei. Um amigo meu sugeriu que 2015 foi a data que eu virei professor titular. Por alguma razão, ele inferiu que nessa data eu virei professor titular e faleci. Meio esquisito isso. Bom, agora, mais recentemente, eu fiz a mesma pergunta. Eu não anotei aqui qual foi a data que eu perguntei. Deixa eu ver se tem aqui. Enfim. Bom, aqui já está a versão de março de 2013, então deve ter sido um mês depois, né? Um mês depois dessa resposta que eu fiz a mesma pergunta, ele aqui até que me tirou, né? Eu estou vivo por essa resposta aqui. O Luiz Fernando Gomes Soares realmente faleceu há algum tempo atrás, né? Só que ele não era professor da UFRJ, ele era professor aqui da PUC, do Departamento de Informática. E ele nunca trabalhou em robótica e processamento de imagens. De onde saiu essa informação, essas 3 linhas aqui, eu não faço a menor ideia, né? Então, eis um exemplo de alucinação, gerou coisas completamente erradas. Bom, além do mais, né, eu nunca trabalhei propriamente em inteligência artificial, sempre trabalhei com banco de dados. Aí tem uma outra questão aqui, só para terminar esses exemplos do ChatGPT, que eu faço uma pergunta bem específica, né? O total de ordens de manutenção com data de final entre 2 datas aqui, de uma certa plataforma. Corretamente, ele responde: olha só, eu não tenho acesso a informações específicas de plataformas, tá? Muito menos do que é essa tal da plataforma 23. Então, a resposta é claro que eles não podem dar. Não foi treinado com dados dessa plataforma, não foi treinado com dados de ordens de manutenção, não tem nada a ver com o arcabouço de treinamento do ChatGPT. Mesmo assim, ele deu uma resposta que eu diria bastante educada, dizendo o seguinte: olha, meu amigo, eu não sou um banco de dados de plataformas. Então, se você quiser essa informação, vá procurar no banco de dados de plataformas. Há pouco tempo, a gente fez um outro teste, né, usando de forma real o ChatGPT, né? Tinha uma dúvida sobre legislação de universidades, né? Então a gente fez uma pergunta bem específica acerca de uma legislação que a gente estava em dúvida. O ChatGPT não deu uma resposta como para a nossa pergunta, como ele aí não deu uma resposta a essa pergunta, mas ele fez uma coisa muito interessante. Ele percebeu que a gente estava tentando obter informação sobre o sistema universitário brasileiro. E ele mandou a gente olhar num website do INEP algo acerca daquele assunto. Isso é estranho, a gente não esperava isso. Quer dizer, eu não esperava que ele, com a minha pergunta, ele que eu digo, quase que eu estou chamando de uma pessoa, mas enfim,
Eu não esperava que o sistema, o ChatGPT, identificasse que a minha pergunta é sobre legislação das instituições de ensino superior do Brasil, primeiro. Segundo, eu não esperava, e aí a nossa surpresa, que ele nos referisse, nos referenciasse, mandasse a gente ver um órgão do governo brasileiro responsável por isso, que é o INEP. Então, foi para mim uma surpresa, assim, que eu não esperava, né. Algo bastante, digamos assim, não foi uma resposta objetiva, é isso o problema que vocês estão tratando, mas a sugestão de onde a gente deveria olhar foi absolutamente correta, tá. Eu, sinceramente, sou fã dessas coisas. Aqui está outro exemplo da curação de Carlos III que eu coloquei para cá, porque achei muito divertido, né. Ele não tem nenhuma informação sobre a coroação do Carlos III, e ele entendeu que era o coração do Carlos III da Inglaterra, mas ele perguntou se eu não queria saber sobre o Carlos III da Espanha, que foi do século XVIII. Aí vem aqui falando do Carlos III. Bom, isso aqui não é exatamente uma alucinação, eu não fui verificar se o que está escrito aqui é correto, é uma tentativa de dar uma resposta cooperativamente, mas de fato não tem nada a ver com o que eu perguntei. Bom, o que tem de interessante que a gente vai poder explorar aqui nesse curso? Na verdade, é o que está por trás do ChatGPT. O ChatGPT nada mais é do que uma interface para as ferramentas, o toolkit, o framework da OpenAI, né. Então, tudo que a gente tem de exemplo do que eu mostrei para vocês, a gente pode refrasear como chamadas de dentro da interface da OpenAI. Isso aqui vocês podem usar, viu? Naquele livro, o segundo livro que eu comentei, mostra como você acessa a interface da OpenAI. E aí as coisas passam a ser bem mais interessantes. Tem três coisas aqui que vale a pena eu comentar da interface. Uma vou começar de baixo para cima. Uma ideia de modelo que vocês já viram aí nas aplicações, que você diz qual é o modelo que você quer usar, tá. Então a interface da OpenAI é assim, tem vários modelos, o 3.5 Turbo é o modelo default, mas tem outros modelos que você pode selecionar, modelos que foram treinados para gerar código, por exemplo. Então, se você está interessado em gerar código, você usa ou seleciona o modelo logo no começo da sua aplicação, que é mais específico para gerar modelos. O GPT-4, embora seja o último, como eu disse, tem que pagar para usar, não vale a pena, tá. Então, modelo é nesse sentido, eu quero trabalhar com esse modelo linguístico aqui, ou aquele modelo linguístico lá, e tem um menu de possibilidades, no caso da interface da OpenAI. A segunda coisa é como a gente interage com essa interface. Isso aqui é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Ou você interage com a interface quase como se você estivesse interagindo com o ChatGPT. Tem uma área de trabalho que você coloca diretivas. Vamos traduzir prompt por diretiva, embora eu não sei muito bem como traduzir prompt. Eu vou continuar usando prompt, que eu acho que é melhor. Então, você coloca nessa interface, nessa área de trabalho, indicações indicações de tarefas ou, digamos, instruções para o modelo fazer uma coisa ou outra. Então, isso parece muito misterioso, mas quando a gente olhar os exemplos, fica mais fácil. Então, você tem uma área de trabalho que você pode passar, por exemplo, aqui, ó.
aqui. Na área de trabalho, isso aqui eu passei na interface do ChatGPT. Mas na área de trabalho da API da OpenAI, eu posso passar esse texto aqui como parte do prompt. Em vez de ser na interface, é através de uma chamada do prompt do ChatGPT. E aí você termina essa sequência aqui com select. Quando você passa isso e coloca select aqui, na interface na área de trabalho da OpenAI, a API, o select é entendido como uma diretiva para ele traduzir essa sentença em SQL, usando como contexto um esquema relacional. Um outro contexto ficou aqui em cima, que no fundo a gente está falando do Postgres. Então, vou voltar para lá. Então, programar na interface da OpenAI é bom olhar o segundo livro, porque é uma coisa meio misteriosa. É passar diretivas nessa área de trabalho, que são esses prompts, para o ChatGPT, para o modelo você já escolheu, fazer alguma coisa, converter para SQL, gerar código em Python, resumir um texto, enfim, aquelas tarefas que eu ilustrei para vocês. Então, o que o prompt faz, ou pode ser entendido, é como se fosse uma área de trabalho que substitui a interface de usuário do ChatGPT. E muito mais coisa do que isso, tá? Bom, tem uma outra coisa misteriosa aqui, é que quando você faz esse prompt, essa área de trabalho, você está colocando informação adicional para o ChatGPT. Essa informação adicional, você não pode passar o banco de dados inteiro, ou, sei lá, tabela com todos os alunos da PUC. Essa área de trabalho ela tem um limite. No caso do 3.5, do GPT não pago, é 4.096. No caso do GPT-4, que é o pago, é o dobro disso, tá? Então, você tem um limite em número de tokens daquilo que você vai prompt, ou passar para o modelo se distrair. Isso é um problema muito sério. Tá? Lembre-se que o modelo linguístico é uma coisa fixa no tempo. Ele foi treinado até um determinado instante, 21 de setembro. Qualquer informação adicional que eu precise passar para esse modelo fazer uma tarefa de geração de código SQL, por exemplo, tem que ser passado no prompt. Mas se o esquema do banco de dados for muito grande, eu não vou poder passar no prompt. E isso é um problema muito, muito sério, porque os bancos de dados comerciais, ou seja, aqueles que existem no nosso local de trabalho, são bancos muito grandes, que têm, às vezes, tabelas com centenas de atributos, centenas de colunas, né? Você não tem como passar tudo isso para um modelo linguístico. Você tem que fazer coisas mais espertas do que isso. Então, só gerar código SQL para coisas simples, como o exemplo que eu mostrei para vocês, funciona muito bem. Se você tiver um banco grandão, um banco de uma empresa, você vai ter que fazer uma coisa bem diferente. É nisso que a gente está envolvido hoje em dia. E pior do que isso, quando a gente fala limite, não é número de palavras, nem número de caracteres, é o que eles chamam de tokens. O token, no fundo, é uma sequenciazinha de caracteres. Então, pode ser que você tenha um esquema conceitual, um esquema relacional com uma tabela cheia de colunas, mas o nome dessas colunas sejam 2, 3 caracteres, alguma codificação. Isso para o ChatGPT é ótimo, porque você
ocupa pouco espaço para passar no prompt. Se você começa a colocar nomes muito compridos, nas colunas, você vai estourar esse número de tokens, tá. Então eu vou, não, como eu disse, nessas tarefas para o final de novembro, dar exemplos para vocês de que eu estou falando aqui, né. Prompt é a área de trabalho, onde a gente passa a informação para o modelo que a gente escolheu, e esse modelo e essa informação, quer dizer, desculpa, essa informação, quando transformada em tokens, né, stringzinhos de 4, 5 caracteres, ela tem um limite, bastante pequeno até, para ser passado para o modelo linguístico. Então isso aqui é a brincadeira, que a gente tem que, digamos assim, torear quando vai usar a interface da OpenAI. Mas essa interface, parece muito confuso isso que eu estou falando, porque eu não estou dando exemplo. Mas a documentação dessa interface é muito boa, né. Vocês entrarem lá, em um determinado ponto, que depois eu vou dar para vocês a URL, ele tem uma lista grande de exemplos de tarefas. Então, essa aqui de tradução de SQL, eu já ilustrei para vocês, criar tabelas, eu vou dar exemplos dessas, azuisinhos aqui, tá. Então, isso aqui eu já falei, né, da tradução do SQL. Isso aqui é um negócio bem interessante, você tem um texto aqui que fala de frutas e de não sei o que lá, e ele pede para você criar uma tabela. Aí ele dá um exemplo aqui da tabela. E ele cria a tabela. Cada linha dessa aqui seria uma linha da tabela, o que está entre 2 barras é um atributo da coluna. Se vocês pegarem isso daqui e compararem com o que está escrito, faz todo sentido do mundo. Então ele chamou o a isso aqui esse key aqui é para vocês vão ter que gerar na hora de usar a interface do OpenAI, então isso aqui é o protocolo de começo de conversa lá com a interface. Eu aqui estou dizendo que eu vou usar o ChatGPT 3.5, que tem esse apelido dentro da interface, ele é chamado de DaVinci 3. E aí eu vou dizer, uma tabela resumindo as frutas from, aí aqui, esse texto aqui, é esse texto aqui. Então você passa esse texto e aqui você está dizendo que você quer uma tabela resumindo e ele te produz isso daqui. Desse monte de confusões aqui, o que mais interessa é essa temperatura. Quando você diz que a temperatura é 0, significa que eu não quero que ele seja, eu quero que ele seja o mais determinístico possível. Você sobe a temperatura, ele começa a ter um comportamento menos determinista. Então, isso aqui é uma maneira de você criar respostas alternativas, deixando ele, viajar na maionese, digamos assim. Aqui tem uma outra coisa, assim, bem interessante, que é esse trecho de código aqui é bem bobão, né, é um ninho de 2 loops, e eu estou simplesmente executando alguma coisa aqui, eu peço qual é a complexidade, então ele corretamente falou que a complexidade é N vezes K. Isso aqui foi gerado pelo ChatGPT automaticamente, o cinzinha é o que eu passei, só que em vez de passar na interface do ChatGPT, eu passei aqui via a OpenAI API, né. Então esse pedacinho aqui é o que está aqui. Essa outra coisa que a gente também usa, que é bem útil, que é extrair palavras-chave. No fundo, dado um texto, o que interessa aqui desse texto, né? Então ele gera essas palavras-chave, ou extrai as palavras mais importantes desse texto automaticamente. Aqui é algo parecido com o que eu mostrei lá do Império Romano, só que aqui ele está pedindo para falar do Tesla. Aliás, é interessante vocês lerem sobre a história do Tesla. Hoje em dia a gente usa corrente alternada
porque o Tesla cismou que corrente alternada era a melhor maneira de transmitir a eletricidade, né. Então teve uma batalha, acho que tem um filme sobre isso, né, a batalha das correntes. O Tesla bateu o pé: "Não, a corrente tem que ser alternada", a Westinghouse estava por trás do Tesla, e acabou vencendo a batalha das correntes. É interessante ler sobre isso. Tesla é aquele carro da como é que chama? Aquele carro elétrico lá. Mas enfim, então tem aqui o Tesla morreu literalmente na amargura, pobre, né. Bom, aqui tem a história da Roma antiga, então é bem interessante a gente olhar, esses exemplos aqui da interface do OpenAI e não ficar simplesmente no blá 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 como eu estou hoje, né. Bom, aí tem outras coisas aqui interessantes, eh, isso aqui é a interface do Bing Chat, que o Bing Chat dentro dessas ferramentas é a melhor que eu conheço, ele é melhor do que o ChatGPT. Embora por trás do Bing Chat o que esteja é exatamente o mesmo modelo linguístico do ChatGPT. Então a gente podia, por isso que eu fui curiosamente atrás, a gente podia achar que o Bing Chat é puramente uma outra interface, eh, semelhante ao ChatGPT, mas não é não, é alguma coisa ligeiramente diferente. Eh, o a pergunta sobre Dom Pedro I, ele responde tudo corretamente, tá absolutamente correto tudo que ele escreveu aqui, ao contrário do que eu mostrei para vocês do ChatGPT. Agora, não me pergunte por quê, ele acrescenta no final uma frase dizendo que o Dom Pedro I morreu lutando pela causa da sua filha na Guerra Civil Espanhola. Está errado, ele ganhou a Guerra Civil Espanhola. Ele morreu, no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz, de uma pneumonia, ou de consequências da saúde dele muito fragilizada, consequência da luta da guerra civil, que ele ia para as trincheiras lutar com os soldados e acabou pegando pneumonia. Então, não é verdade que ele morreu na guerra civil, ele morreu por culpa de, digamos assim, deficiências de saúde que foram causadas pelo envolvimento dele na guerra civil, tá. Então, um pouco melhor. Outra coisa interessante aqui que tem no ChatGPT é que ele diz o seguinte, que ele quer você quer mais criativo, balanceado ou mais preciso? Eu escrevi mais criativo, talvez se eu tivesse escrito menos preciso, ele não teria acrescentado essa frase. Esses 3 botões aqui, na verdade, o que eles setam é a temperatura com que eu vou trabalhar o modelo. Então, essa temperatura, como eu falei, temperatura igual a zero, deve ser esse botão de mais preciso, deve ter uns presets aqui da temperatura. Bom, eu vou, só comentar com vocês, já tem quase 2 horas que eu estou falando, só desse último tópico aqui, e por lá depois vocês olham essas outras coisas. Isso tudo aqui são os modelos esse aqui é o modelo da Meta, esse aqui é o modelo do Google, esse aqui são outras LLMs. E aí, o que vale a pena, no final, vocês olharem isso, eu vou direcionar direitinho para vocês estudarem, é uma coisa chamada LangChain. Quando a gente coloca código lá no prompt do ChatGPT ou do próprio Llama 2, o melhor é a gente usar esse framework chamado LangChain. De novo, a documentação do LangChain é muito boa. Então aqui tem uma coleção grande de exemplos de tarefas que você pode querer fazer de sumarização, de análise de sentimento. Ele mostra direitinho como você programa o ChatGPT, ou desculpe, a interface da OpenAI ou qualquer outra interface de um modelo linguístico grande.
Então, a ideia do LangChain é criar um framework que fica na frente dessas APIs específicas dessas linguagens, e aí, se você quiser, você simplesmente troca o modelo e continua usando o mesmo, aplicaçãozinha que você desenvolveu. Em particular, o LangChain tem 3 cadeias de tarefas pré-programadas para traduzir SQL. A maneira de programar o LangChain é criar pequenos trechos de código e depois encadear esses trechos de código numa coisa mais complicada. Daí o nome LangChain, é uma cadeia de pequenas tarefas. O Llama Index é uma outra coisa completamente diferente que nesse curso aqui a gente não pretende explorar. É uma maneira de você indexar grandes volumes de texto, né? Que é sempre interessante. Bom, isso tudo aqui a gente vai ter oportunidade de ver ao longo do mês de novembro. Então, no final, a gente tem algumas questões práticas, né? Como a gente desenvolve essas aplicações usando esses modelos grandes. É praticamente a mesma coisa que tem no livro de vocês, só que eu estou dizendo que, em vez de usar a tecnologia que o livro comenta, a gente vai usar essas tecnologias da OpenAI ou, basicamente, do LangChain, tá? Agora, tem umas outras coisas que eu falei ao longo dessas últimas quase 2 horas, 1h30, que ficaram meias misteriosas, né? Que é essa história do fine tuning. É como você pega o Llama 2, por exemplo, e cria uma coleção de exemplos que você vai retreinar o Llama 2, por exemplo, para gerar SQL. O Llama 2 não foi exposto ao SQL, nem ele gera SQL bem. Para você fazer isso, você tem que fazer o fine tuning do Llama 2. Gerar SQL é apenas um exemplo que, por acaso, é um admitido, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Outras questões que aparecem, que a gente não viu não vai ver nesse último mês, é o problema de você gerar código ou gerar texto usando uma LLM e você, de alguma forma, poder reconhecer, isso é importante, que aquele texto foi gerado automaticamente. Então, uma coisa que o pessoal trabalha é você colocar alguma marca indelével e mais ou menos oculta que permita a um outro programa descobrir se o texto foi gerado ou não, por exemplo, pelo ChatGPT. A ideia por trás disso é muito antiga. Lá pelo século XVIII, quando o pessoal fazia tabela de seno, cosseno, logaritmo, o pessoal computava à mão. Então, um seno de 39 graus, por exemplo, era computado à mão e colocado numa tabela. Isso dava um trabalho infernal. Então, o que eles faziam para evitar que você copiasse a tabela dos outros? Eu chegava lá e trocava a décima decimal, a décima casa decimal do seno de 39 graus, não é 9, é 8. Aí eu vou lá e troco para 9. De tal forma que, se você copiar a minha tabela, eu vou lá e digo assim: olha, você copiou a minha tabela, porque aqui não é 9, é 8. Só é 9 porque eu fui lá e alterei. Então, esse tipo de truque, no fundo, pode ser aplicado no texto gerado automaticamente, você colocar uns bits ali a mais, que para um ser humano não vão ser perceptíveis, mas que para um algoritmo possa ser detectado. Isso é uma área bem interessante. Um outro problema é como é que eu avalio essas linguagens. Como é que eu digo que o Llama 2 é melhor do que o GPT 3.5? Isso é um problema bem complicado. A gente está falando de modelos linguísticos gigantescos que são multipropósito. Então, qual tarefa eu vou pedir para ele executar? Então, existem benchmarks
para você medir a qualidade, digamos assim, o desempenho de um desses modelos linguísticos. Um desses benchmarks é muito gozado. É um benchmark para responder, perguntas de múltipla escolha. Os modelos acertam muito dessas perguntas, né. Impressionante. Aquele teste que existe, é o SAT, eu acho. Aquele teste para você entrar para as universidades americanas, o SAT, que é aplicado a quem termina o segundo o equivalente, né, o high school nos Estados Unidos, o ChatGPT passa no teste. Ele consegue responder o teste. O Llama 2 também, e tira boas notas. É uma coisa, assim, para a gente pensar, né. Bom, chega de eu ficar falando, eu estou falando há uma montanha de tempo.